E eu gostaria de convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em Tiago 4. E gostaria de mais uma vez de orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eis aqui a minha vida. Mais uma vez eu tenho a incumbência de trazer ao teu povo a tua palavra. E eu sei que a minha capacitação é falha, eu sei que a minha força é insuficiente, sei que a minha sabedoria é ridícula. Mas eu sei que eu posso contar com o Senhor, eu sei que o Senhor Santo Espírito é que direciona a minha vida e é que direciona o seu povo. E eu clamo a Ti, Senhor, para que direcione mesmo as minhas palavras através da Tua palavra, para que flua de mim, Senhor, somente o Teu querer, somente o que o Seu povo necessite ouvir, somente o que há de necessário para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento como homens e mulheres de Deus nessa terra. Em nome do Senhor Jesus eu clamo para que toque o coração de cada um da forma que o Senhor direciona tocar. Não para meu mérito, mas para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Para que repreenda, Senhor, toda força maligna, tudo que tente de alguma forma impedir que o Teu povo absorva o que o Senhor tem para eles. Em nome do Senhor Jesus, seja repreendida toda força maligna e que somente a Tua palavra, somente o Teu poder, somente o Teu Espírito seja manifesto nesse lugar. Mais uma vez, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Tiago 4 diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não tendes a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? É inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se um inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, Ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, com duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Todos nós temos consciência do quanto o ser humano é falho, do quanto o ser humano tem dentro de si desejos e inclinações que muitas vezes nos conduzem a erro, muitas vezes nos conduzem a pecados, muitas vezes nos conduzem a falhas e nos conduzem para longe do Senhor. Essas inclinações naturais dos seres humanos, todos nós temos, e por vezes passam coisas pelas nossas cabeças que até mesmo nos assustam. Inclinações e desejos que, se não fosse a presença do Espírito Santo a nos transformar cada dia, a renovar o nosso entendimento e nos fazermos novos, eu creio que poderia muitas vezes nos enlouquecer, nos tirar do caminho, nos desviar da rota que o Senhor tem colocado diante de nós. Isso tudo ocorre por causa da natureza pecaminosa do homem, por causa do nosso afastar de Deus, por causa da declaração de independência do homem, de achar que não necessita do Senhor, de achar que pode viver sozinho e de satisfazer a si mesmo,
como a palavra diz repetidamente aqui, por causa da cobiça e por causa do desejo de satisfazer os nossos deleites. Por causa da nossa busca desenfreada pelo prazer, por causa da nossa busca desenfreada em satisfazer o nosso ego, o que gera em nós egoísmo, o que gera em nós uma inclinação para estar o tempo todo tentando nos satisfazer e nos colocar numa posição superior e fazer de nós os melhores, os maiores, os mais lindos, os mais cobiçados, e isso é um caminho sem fim, esse é um caminho sem volta, isso é um caminho que só vai cada vez mais nos afastar de Deus, nos afastar dos caminhos de Deus, e a gente não pode nunca esperar que a carne se satisfaça. Ela vai militar contra o Espírito, e o Espírito e a carne dentro de nós, eles disputam o tempo todo. E nós devemos, em todo tempo, estar atentos para isso e lutar contra essa inclinação, essas cobiças, esses prazeres, e buscar o Senhor e buscar nos alimentarmos das coisas de Deus, porque dessa forma nós seremos capazes de nos fortalecer contra essas inclinações e termos a capacitação para vivermos o Senhor e fazermos a vontade dele. E um questionamento: como tem sido a nossa vida cristã? Nós temos de fato nos deixado guiar por quem? Nós temos de fato nos deixado guiar pelo Espírito? Os nossos frutos, as coisas que nós rendemos, o que tem ocorrido na nossa vida, é de fato fruto do Espírito? Você vai ter consciência da tua inclinação, você vai ter consciência do quão o seu relacionamento com Deus é verdadeiro e de quanto a tua vida cristã tem sido verdadeira ou tem sido uma farsa, a julgar pelos frutos que você tem demonstrado, pela transformação que tem ocorrido na tua vida. Porque nós somos capazes de olhar para o nosso passado e ver que hoje, glórias a Deus, nós somos homens e mulheres diferentes. Há ainda em nós algumas inclinações, mas nós sabemos que isso tem menos intensidade, nós sabemos que isso é superado cada dia, não pelo nosso mérito, mas pela presença do Espírito Santo, pela consciência do agir de Deus em nossas vidas. Nós temos sido transformados, e embora haja muito mais ainda a ser transformado, porque nós sabemos que essas inclinações, e essas pulsões, e esses desejos, e essas forças carnais que atuam em nós, elas só vão ser anuladas quando nós formos revestidos de um corpo glorificado, conforme o 2 Coríntios 5 afirma. Então nós vamos, essa luta contra a carne, nós vamos mantê-la durante toda a nossa vida. Enquanto estivermos em carne, nós vamos lutar contra a carne. Mas nós podemos nos fortalecer o nosso espírito e andar cada vez mais na presença de Deus, para podermos termos a capacidade de nos desenvolvermos espiritualmente e sermos de fato homens e mulheres de Deus. A palavra diz e deixa claro aqui: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E eu gosto sempre de pensar em mundo de três formas diferentes. O mundo do planeta Terra, que Deus criou e disse que era bom. O mundo, essa ordem de coisas, a vida social, o mundo que a gente vê do comportamento das pessoas lá fora, e o nosso mundo interior. E aqui dentro de cada um de nós existe um mundo diferente. Existe um mover de coisas, um borbulhar de desejos e uma parte que só nós conhecemos. E que, independente do nosso comportamento externo, independente do que a gente represente aí fora da vida social, o que acontece aqui dentro é particular. E a gente se decidir dar vazão para os nossos desejos e deleites, nós estaremos tão errados quanto se estivermos, ou talvez mais errados ainda, por causa da disfarçatez ou por causa da simulação. Nós teremos a mesma falha se nós dermos livre curso aos nossos desejos internos e às nossas inclinações do nosso coração. Porque é bem possível que uma pessoa represente o credenço doente e tenha uma máscara de não cristão,
mas que dentro dela ela tenha um harém. Dentro dela ela seja cobiçosa, egoísta e tenha todas as más inclinações. E é necessário que todos nós, em todo tempo, nos conhecemos e busquemos nos conhecer e busquemos nos transformar mesmo, renovar o nosso entendimento através da palavra de Deus. Ouvindo a palavra, conhecendo a palavra, dando razão a Deus, dando razão ao que nós temos ouvido e temos conhecido, e dessa forma, detectando essas inclinações más, detectando esses caminhos errados que possam existir em nós, porque sempre vai haver uma tentativa do mal em nos dissuadir, em nos tirar do caminho, em nos atrapalhar a caminhada cristã. E depende de nós termos a sensibilidade de compreender isso, discernir através do Espírito e renovar, e mudar, e transformar isso em nós. Nós temos essa capacidade, nós temos essa possibilidade através do discernimento que o Espírito Santo dá em nós. Esse mesmo Espírito, que a palavra diz que tem ciúme de nós, e Ele tem ciúme de nós porque nós pertencemos a Ele. Amém. Nós pertencemos, Ele habita em nós. Amém. Glória a Deus. E nos direciona os passos. Nós temos essa condição e nós podemos sentir. É até muito incrível que a gente fale com um Deus que a gente não possa ver, e a gente tem possibilidade de fazer isso todo o tempo da nossa vida, mas embora a gente não possa ver, a gente possa sentir. A gente pode ter certeza de tudo o que Ele tem direcionado até aqui, e do muito mais que Ele tem para cada um de nós, porque a gente pode sentir a presença do Senhor. A gente pode sentir o cuidado que Ele tem tido conosco em todo o tempo, por conta dos livramentos que nós temos passado, por conta de estarmos aqui até hoje, apesar de tudo que nós passamos. Cada um sabe a história de cada um. Eu não sei a sua história, mas eu sei que você deve ter passado poucas e poucas. E que se você está aqui hoje, é porque existe um Deus que te sustentou, existe um Deus que te livrou, existe um Deus que te conduziu e tem te renovado dia a dia, e tem te transformado, e tem te feito, de alguma forma, a se tornar alguém melhor. E essa boa obra só começou. Ele tem muito mais para você, Ele tem muito mais para cada um de nós. Basta que nós tenhamos um posicionamento nas nossas vidas e busquemos verdadeiramente a Ele. Nós podemos ter mais de Deus, obter mais de Deus, a julgar pela nossa posição, pelo nosso posicionamento, pela nossa busca constante. E esse mesmo Deus, Ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E aí, mais uma vez, a gente tem a possibilidade de ser humilde, compreender que os nossos erros e falhas, e voltar atrás, pedir perdão a Deus, aos irmãos, a quem quer que seja, e dar o braço a torcer em todo tempo. Quanto mais a gente tente ser durão, quanto mais a gente tente provar a nossa razão e comprar todas as brigas e discutir e tentar pisar na garganta do irmão ou do desconhecido ou de quem quer que seja para provar a nossa posição, para provar que nós somos melhores, porque é isso que o mundo dita, é isso que o mundo busca que nós façamos. Mas nós não estamos para ter amizade com o mundo, nós temos a nossa busca é para que nós tenhamos amizade com Deus, é que nós venhamos a cada vez mais dar razão ao Senhor, e se for o caso, nos humilharmos mesmo para modificar a nossa função interna e ter a inclinação que o Senhor queira que tenhamos, e que dessa forma nós vamos poder render os frutos do Espírito, de paz, de autodomínio, de nobilidade, de de amor, mas todos conhecem os frutos do Espírito, e nós necessitamos desses frutos, que se o Espírito Santo estiver presente em nós, é inevitável que no tempo certo renda frutos. Se nós estivermos plantados no local certo e na estação certa, os frutos virão, e não tem que ser feito para impedir isso.
Ele tem nos moldado e nós temos que ter a humildade de nos deixar moldar. Amém. Muitas vezes vai doer, muitas vezes nós vamos sofrer podas, muitas vezes nós vamos negar as nossas vontades, negar os nossos desejos, mas é necessário que isso aconteça. É necessário que, se a gente quer a caminhada cristã, se a gente quer de fato a presença de Deus, se a gente busca verdadeiramente estar cada vez mais próximo dele, é possível que ele haja, estando nós com tantas falhas, quanto da forma em que nós chegamos ao conhecimento de Deus. Quando nós viemos a conhecer o Senhor, não havia possibilidade dele manifestar-se em nós, muito provavelmente por causa do livre curso que a gente dava às nossas inclinações e desejos. Mas quando a gente tem o entendimento da palavra e a gente passa a viver de forma diferente, a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai conhecendo o Senhor e vai sendo transformado diante dele. Glórias a Deus por isso. E o tempo urge, o tempo é cada vez mais curto e nós precisamos urgentemente nos posicionarmos e buscar mais o Senhor. E deixar de lado toda a alegria ilusória, tudo que é vão nesse mundo, todo o egoísmo, toda a inclinação para a satisfação dos nossos deleites, a satisfação dos nossos prazeres inúteis que estão diante de nós. Nós precisamos dar razão à palavra de Deus e buscar o domínio próprio através da palavra, através do Espírito, para que nós possamos nos sermos de fato separados, santificados para o Senhor, separados do mundo em santificação, para que nós venhamos a cada vez mais estar próximos dele e cada vez mais santificados e cada vez mais renovados, porque o Senhor, ele deseja usar as nossas vidas, ele deseja usar cada um de nós. Só que muitas vezes nós não estamos aptos, porque a gente não se dispõe, a gente não se disponibiliza a ele como deveria. Mas a gente tem essa possibilidade e depende de nós nos posicionarmos. E a palavra diz aqui que a gente deve sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo. E muitas vezes a gente pensa nessas duas coisas como coisas separadas: sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo. Mas é interessante a gente pensar que uma coisa está condicionada à outra. Para que a gente resista ao diabo, a gente tem que assumir isso a Deus. Da mesma forma que acontece com um exército, da mesma forma que acontece com um soldado só tem autoridade porque ele está sobre um tenente, sobre um general, sobre um major. Existe uma hierarquia de poder. Se o soldado estiver fora dessa hierarquia, se o soldado decidir que ele vai ter autoridade por ele mesmo, ele não tem autoridade nenhuma. Isso é o que acontece conosco. Se nós estivermos sujeitos a Deus, se nós estivermos submissos a Deus, nós temos autoridade contra o diabo. Ele nos dá essa capacitação. Nós temos o poder de combater o mal. E para isso basta que a gente esteja sujeito ao Senhor. Da mesma forma que ocorreu com o centurião romano, que é dito nos evangelhos, que ele diz para Jesus: também sou homem sujeito à autoridade e a homens debaixo da minha autoridade. Dessa mesma forma, nós estamos sob a autoridade de Deus, nós estamos sob a autoridade de um pastor, nós estamos sob a autoridade de uma hierarquia que nos dá autoridade contra o mal também. E nós podemos ter consciência disso e podemos fazer uso disso. Porque nós estamos em uma guerra. Nós estamos em guerra contra o mal, nós estamos em guerra contra o mal que existe em nós estamos em guerra contra as inclinações que existem dentro de nós. E nessa guerra, não tem como não tomar partido. Nessa guerra, quem não tomar partido está no campo do inimigo. Não tem como você não lutar por nenhum dos lados.
Não tem como ficar alheio a isso. Porque se você não faz parte do bem, você faz parte do mal. E cabe um de nós decidir e fazer uma busca pelo que julgar melhor. Mas quando nós decidimos e quando nós fizemos essa busca, a gente tem que fazer com interesse de coração. Não dá para fazer de qualquer maneira. Não dá para buscar o Senhor parcialmente. Não dá para ser meio cristão. Não dá para ir na igreja de vez em quando ou fazer uma oração de vez em quando e achar que está muito bem dessa forma. Nós temos que nos posicionarmos e buscarmos ao Senhor. E a Bíblia diz em todo tempo de guerras e batalhas, e são descritas, principalmente no Antigo Testamento, principalmente nos primeiros livros da Bíblia. E a gente pode ver nessas descrições que existem algumas táticas de guerra. E é necessário sempre que nessas guerras haja resistência ao inimigo. E essa é a nossa função, tendo conhecimento e tendo consciência disso tudo, que nós devemos resistir ao inimigo. É isso que a palavra nos ordena. Sujeitamos-se a Deus, aí a gente tem autonomia para lutar, a gente tem autoridade para essa luta. E das descrições das estratégias de guerra utilizadas no Antigo Testamento, é descrito que eles tapavam as fontes, eles chegaram mesmo a bloquear os rios. Quando uma cidade era invadida, quando eles viam que a invasão da cidade era iminente, eles tapavam todas as fontes, todas as nascentes de água, e chegaram mesmo a bloquear os rios que forneciam água. Eles chegaram mesmo a impedir o alimento de que chegasse naquele lugar. Era a forma de enfraquecer o inimigo que estivesse lá. Dessa forma, acontece conosco também. Nós, se alimentarmos do mal, se dermos possibilidade ao diabo a ser alimentado pelo mal que é em nós, ele vai ser fortalecido e ele vai ter cada vez mais poder de persuasão. Porque o demônio não pode nos controlar. O demônio não tem poder de nos controlar. Por isso ele tenta nos seduzir. Mas se nós dermos ouvidos e buscarmos satisfazer as nossas vontades através da influência que nós temos dele, nós vamos cada vez mais sermos sujeitos a essa sedução, sujeitos a sermos influenciados por ele. E a palavra diz em Gênesis que o diabo ele comeria do pó da terra. E quando Deus diz pó da terra, eu creio que ele não estivesse falando de poeira. Eu creio que ele estava falando dos atos humanos, porque nós somos pó e nós retornaremos aos pó. E quando ele diz isso, as obras do homem, as inclinações carnais do homem, tudo que nós fazemos que alimenta a carne, tem possibilidade de ser alimento do mal, tem capacidade de alimentar o diabo para que ele possa estar cada vez mais atuante na nossa vida. Por isso que quando a gente deixa de alimentar, quando a gente busca secar o fornecimento de alimento para ele vai fugir de nós, porque nós dessa forma, fortalecendo o nosso espírito, nós podemos estar afastando ele, fortalecendo o nosso espírito, bloqueando as inclinações da nossa carnalidade. E a autoridade de Jesus nos dá força para nós, se nós decidimos não dar lugar à carne. Também outra estratégia que o Antigo Testamento nos deixa claro são os muros e as muralhas que eram construídos ali. E nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, nós sabemos que somos protegidos, nós sabemos que se somos propriedade do Senhor, se Deus tem domínio da nossa vida, se as nossas coisas são consagradas ao Senhor, o mal não tem condições de nos alcançar. O diabo não pode nos tocar se nós estamos de fato consagrados ao Senhor, se nós temos de fato uma vida de santidade. Ele não tem poder, ele não tem autoridade de nos tocar.
E isso é um muro, uma muralha que o Senhor coloca ao nosso redor. Mas pode haver brechas, pode haver falhas nesse muro. E é isso que Eclesiastes 10:8 também está dito assim: quem abrir uma cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Então, esse muro, essa muralha que é ao nosso redor, ela pode romper brechas, e o mal pode agir através dessas brechas. E nós temos o tempo todo que manter vigilância desses muros que estão ao nosso redor, porque são as nossas más atitudes, são os nossos pecados, as nossas inclinações más, que podem abrir brechas neste muro e dar condição da ação do mal através disso. E nós podemos reparar essas brechas nos sujeitando ao Senhor, como é dito nesse texto desde o início, e tendo a humildade de reconhecer os nossos atos falhos, tendo a humildade de reconhecer os nossos erros e nos sujeitar em humildade ao Senhor e buscar nos consertar com Ele e dessa forma obter conserto dessa proteção que nós recebemos do Senhor. Porque o Senhor não nos obriga a nada também. Ele também não nos controla. Da mesma forma que o mal tem controle sobre nós, Deus poderia ter controle sobre nós, mas Ele nos decidiu dar livre-arbítrio. Ele nos deu capacidade de escolha. Mas nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Mas nós podemos escolher ter conhecimento da palavra de Deus e ter conhecimento de nos desenvolvermos espiritualmente na presença do Senhor. E outra estratégia que é descrita nas fortificações dessas cidades são as torres e as vigias. Nessas torres que eram construídas ao redor dessas cidades eram colocados atalaias, que eram pessoas que eram responsáveis por vigiar e observar o comportamento e a aproximação do inimigo. E nós devemos manter isso também nas nossas vidas. E nós temos essa capacidade, essa condição de sermos atalaias das nossas vidas através da nossa capacidade de oração, através da nossa capacidade de estarmos em constante comunicação com o Senhor, orando em espírito o tempo todo. Nós podemos submeter todo qualquer pensamento nosso ao Senhor, buscar estar na presença dEle onde quer que nós estejamos, adorando na rua, adorando no ponto de ônibus, adorando, ao invés de ficar questionando a si mesmo, ao invés de ficar analisando os nossos pensamentos, a gente tem condição de falar com o Senhor, com o Espírito Santo que habita dentro de nós. Isso é tremendo, essa capacidade, essa condição que nos é dada de falar com Deus o tempo todo. E a gente não tem desculpa de não fazer uso disso. Tendo conhecimento dessa verdade e sabendo que nós temos essa condição de acessar o Senhor onde quer que estejamos, nós não temos desculpa se não fizermos. E é maravilhoso a gente desfrutar dessa condição que nos foi oferecida pelo sacrifício de Jesus na cruz, de podermos nos aproximar do Senhor o tempo todo e viver dessa forma. Muitas vezes a gente aprende que a gente tem que fazer decretos, que a gente tem que repreender e amarrar o diabo, e amarrar o céu, e amarrar quem quer que seja. Só que se a gente não tem uma vida reta diante de Deus, você pode viver por aí amarrando o que você quiser. Mas se você for um cristão que tem dívidas, se você for um cristão que tem vida errada, se você for um cristão que estiver pecando, se você tiver uma vida meio cristã, não adianta, você pode espernear que o mal vai ter autoridade para agir na sua vida da mesma forma. Depende de cada um de nós tomarmos posição e deixarmos toda e qualquer coisa que a gente saiba que dá poder de ação do inimigo nas nossas vidas. Como diz o bom crentez, tudo que dê legalidade de ação. E de forma verdadeira, ele tem capacidade direito legal de ação na vida de uma pessoa que não esteja andando verdadeiramente como deveria andar.
Principalmente nós que somos indesculpáveis, porque nós temos conhecimento da palavra de Deus e devemos andar da forma que nós aprendemos e discernimos que o Senhor nos coloca o tempo todo. E uma das coisas que me incomodou muito essa semana é assim: eu assisto muito os pregadores que dão muitas cajadadas. Eu assisto muito Paul Washer, eu assisto muito Helena Canuli, eu assisto muito Paulo Júnior. E nessa segunda-feira eu vi uma pregação do Paulo Júnior que falava sobre reverência, que me deixou muito chocado. Eu até compartilhei no grupo, alguns de vocês podem ter visto. Mas assim, se a gente tem consciência de que Deus deve ser a pessoa mais importante da nossa vida, se a gente tem consciência de que a gente tem o direito de acessar a presença de Deus, e que quando nós entramos em adoração na presença do Senhor, nós estamos diante do Ser Supremo, nós somos indesculpáveis, porque nós fazemos isso de qualquer maneira. Nós não podemos ter essa vida cristã de qualquer maneira que a gente costuma às vezes ter. De enquanto está na presença do Senhor, de enquanto está adorando, ou de enquanto está orando, se distrair com coisas vazias e levar isso de qualquer maneira, não usufruir da abundância que a gente tem de adoração, não usufruir da abundância que a gente tem da palavra de Deus, não usufruir da abundância que a gente tem da possibilidade de oração, de comunicação com o Senhor que a gente tem. A gente acaba desrespeitando a nossa possibilidade de acessar o Senhor. A gente desperdiça essa oportunidade, e quando a gente não desperdiça essa oportunidade, a gente faz de qualquer maneira. A gente faz de maneira irresponsável. A gente faz como se Deus fosse qualquer um. E eu achei chocante ele dizer, e estou obrigado a concordar com ele, de que seria melhor que nós estivéssemos no mundo, de que seria melhor que nós estivéssemos sem conhecimento da palavra de Deus, do que aqui dentro, vivendo de qualquer maneira diante de Deus. E muitas vezes nós vivemos dessa forma. Muitas vezes nós não temos esse respeito e não reconhecemos que Ele é tudo e que dele é tudo, e nós vivemos não para satisfazer os nossos deleites, não para satisfazer os nossos impulsos, não para satisfazer os nossos prazeres. Mas se nós reconhecemos o senhorio, se nós reconhecemos a soberania, se nós reconhecemos que Ele é o Deus Supremo, nós deveríamos ter a consciência de viver para Ele. Nós deveríamos ter a consciência de dispormos o nosso tempo, o nosso coração e tudo integralmente a Ele. Ele deve ser o que há de mais sério na nossa vida. E não podemos nos aproximarmos dele de qualquer maneira. Não podemos adorar de qualquer maneira, não podemos orar de qualquer maneira, não podemos fazer propósitos de qualquer maneira, e muitas vezes deixarmos de cumprir esses propósitos e fazemos com Deus de qualquer maneira. Nós temos que reverenciar, porque Ele é o mais importante que é em nós. E Ele, mesmo assim, Ele nos dá estratégia para vencer todas essas coisas. Ele nos dá a possibilidade do próprio controle, Ele nos dá o autodomínio, Ele nos dá a oportunidade de pessoas e situações que são colocadas em nossas vidas e que nos auxiliam a transformar, renovar nossas atitudes, a ter entendimento da palavra. Ele nos põe entre um grupo de irmãos que podem muitas vezes nos direcionar e nos conduzir e nos ajudar nessa caminhada. E o tempo todo, todos nós podemos experimentar isso, do quanto nós temos sido renovados, do quanto as nossas atitudes têm sido transformadas através do contato que nós temos com os irmãos. A palavra afirma isso, os homens afiam-se uns dos outros. E de fato, nas dificuldades, na presença de Deus, ou louvando,
ou muitas vezes até em conflitos a gente acaba aprendendo alguma coisa e acaba sendo renovado pela presença do Senhor. Porque ninguém de nós é obrigado a coisa nenhuma. Ele não nos obriga a coisa nenhuma. Mas se nós reconhecemos que há em nós essa necessidade, se nós reconhecemos que nós temos acesso a esse Deus Todo-Poderoso e que nós podemos usufruir dessa presença e podemos ser transformados por essa presença, há em nós uma necessidade de viver essa inclinação do amor de Deus, desfrutar dessa capacidade. E o Senhor tem colocado em nós a sede e a fome por essa presença. E eu clamo para que essa sede e essa fome sejam aumentadas de fato, para que nós possamos cada vez mais estar na presença dEle, cada vez mais desejar estar na presença dEle. Porque o que nós vivemos da nossa vida cristã é muito superficial. Nós poderíamos experimentar muito mais, dependendo da nossa disponibilidade, dependendo da nossa entrega. Infelizmente, a gente acaba se enchendo e nos ocupando com coisas do mundo e esquecendo do Deus Supremo que deveria ocupar integralmente tudo que há em nós. E a gente acabou de ouvir que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E só depende de nós, reconhecendo isso, nos dedicarmos verdadeiramente ao Senhor, nos dedicarmos à busca do Senhor. Porque nós sabemos que temos sido transformados à medida que nós vamos entendendo e vamos sentindo que nós somos muitas vezes incomodados pelo pecado. Toda vez que a gente comete algum pecado, a gente fica muito incomodado com aquilo. O pecado nos perturba, o pecado nos incomoda, o pecado atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E à medida que a gente vai sendo transformado, a gente vai vivendo pelo Senhor, a gente deseja estar cada vez mais com Ele. E quando há um pecado qualquer que seja, a gente busca nos corrigir quanto antes. Isso é um indício de que nós nascemos de novo, isso é um indício de que nós estamos sendo transformados, e há muito mais a ser transformado, há muito mais a morrer para esse mundo, há muito mais de morrer para o nosso orgulho, há muito mais que se morrer para a nossa vaidade, para a nossa autossuficiência, para as nossas inclinações más e para a nossa necessidade de satisfação dos nossos deleites e prazeres. Nós não estamos aqui para satisfazer o nosso ego, muito menos os ditames do mundo. Nós não estamos aqui para satisfazer as nossas vontades e impulsos, e nem para atender o que o mundo ordena que a gente atenda. Se a gente for fazer o que a moda quer, o que os artistas sugerem, o que a televisão, a mídia ou o mundo lá fora sugere, a gente vai cada vez mais se afundar no caminho de pecado, cada vez mais se afastar da presença de Deus e da igreja e dos irmãos, e cada vez mais mergulhar no amação. Então é uma coisa que a gente deve discernir também e buscar de todo o coração reverter. Se a gente vê que tem essas inclinações, a gente deve nos transformar pelo entendimento da palavra. Eu volto a ler mais uma vez os versículos 8 e 9, que dizem: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Esses dois versículos, eles me chocaram, porque eles deixam claro para nós a nossa necessidade de nos enxergarmos. A necessidade de nós vermos que nós não somos coisa alguma. Se a gente ouve o que o mundo diz, o mundo busca nos colocar em muito alta conta. Ele busca que nós nos achemos e que nós nos sintamos algo que nós não somos.
porque nós temos a melhor roupa, porque nós temos o melhor carro, porque nós temos a melhor posição e o melhor status. Nós temos condições financeiras e nós temos dinheiro. Só que a palavra deixa muito claro que nós nada somos, que a nossa necessidade é chorar e lamentar pelo que nós não temos, pelo discernimento que nós não temos, pelo entendimento que nós não temos, pela busca do Senhor que nós não temos. Porque nós temos o conhecimento que nós deveríamos nos achegar a Ele e Ele se achegar a nós, mas que nós não fazemos da forma que deveríamos, porque senão nós desfrutaríamos muito mais de Deus. E eu não estou aqui acusando ninguém, estou me acusando, porque eu sei que eu poderia buscar mais a Deus. E creio que se cada um olhar para o próprio coração, vai ver que tem perdido muito tempo, muita coisa fútil, e tem deixado a presença de Deus tão abundante ao nosso redor passar batido. Tem deixado de desfrutar dos dons que Deus poderia disponibilizar para nós. Tem deixado passar a busca e a possibilidade de ser um instrumento usado por Deus. Muitas vezes a gente se recusa a desempenhar certos papéis, ou a gente se recusa a se portar da forma que a gente deveria. Embora o Senhor ordene, embora o Senhor nos mostre isso como pouco. E nós alcançamos a luz, nós vimos a luz, e se nós estamos na luz, se nós andamos na luz, a luz faz com que nós nos enxerguemos. Então é necessário que nós nos avaliemos o tempo todo na luz e tiremos todas essas inclinações, todas essas impurezas, tudo que atrapalha o nosso andar, o nosso caminhar com o Senhor. Porque o mundo faz com que nós nos achemos grandes coisas, mas de fato nós somos filhos de Deus porque Ele nos deu essa oportunidade. Nós somos filhos de Deus porque Ele nos resgatou de lugares terríveis onde nós nos encontramos, de caminho de morte, porque muitas vezes, se nós tivéssemos continuado nos caminhos onde nós estávamos, muito certamente nós não estaríamos aqui. Eu, pelo menos, não estaria aqui para contar essa história. Então, nós temos essa possibilidade de reconhecer tudo isso, e muitas vezes nós não fazemos, ou fazemos de qualquer maneira. Eu convido essa noite que cada um coloque a mão na consciência e busque analisar a si mesmo, a discernir o que tem de fato feito e o que de fato poderia fazer, para a honra e glória de Deus. Eu gostaria mais uma vez de orar a vocês. Pai amado, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço, Pai, pelo seu direcionamento que o Senhor nos dá o tempo todo, Senhor. Apesar de sermos nós quem somos, apesar dos nossos caminhos falhos e dos nossos erros, o Senhor se dá o trabalho de nos lapidar, de nos limpar e nos purificar e nos conduzir, Senhor, de forma perfeita até esse lugar onde nós nos encontramos. E eu sou grato, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem muito mais para cada um dos que estão aqui. Então, Senhor, eu clamo para que plante verdadeiramente essa palavra no nosso coração, para que nós venhamos, Senhor, cada vez mais a nos dedicarmos com interesse de coração ao Senhor e à sua obra e ao crescimento do seu reino nessa terra, para que nós venhamos verdadeiramente a ser luz, a ser sal, para que nós venhamos, Pai, a transformar a realidade de outros através da capacitação que o Senhor coloca na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, concede-nos, Pai, mais uma vez eu clamo, sede e fome da Tua presença, para que nós venhamos a experimentar mais de Ti todo o tempo, para que nós venhamos a desfrutar mais de Ti todo o tempo, e que nós possamos, Senhor, ser transformados através da Tua palavra e andarmos cada vez mais nos Seus caminhos
e vivemos cada vez mais para Ti exclusivamente, deixando de lado as nossas inclinações, deixando de lado o nosso deleite, o nosso prazer, e que nós aprendamos, Senhor, a orar como convém, que nós aprendamos a nos santificar como convém, e que nós aprendamos a exercer a humildade da forma que o Senhor prescreve que nós exercemos. Que não haja em nós, Senhor, orgulho por termos o discernimento da Tua palavra, por termos o conhecimento da Tua palavra, mas que haja em nós a autorreflexão e o entendimento e a visualização de nós mesmos através desse espelho que o Senhor nos concede. Porque nós sabemos que estamos muito distantes da perfeição que o Senhor deseja de nós. Mas nós sabemos que sozinho, por nosso auto-heroísmo, é impossível atingir algo assim. Mas nós sabemos que Tu concedeste o Espírito Santo nas nossas vidas, e que esse Espírito atua em nós, direcionando-nos e transformando-nos. Eu Te glorifico, Te bendigo e clamo para que toque verdadeiramente o coração de cada um, e que nos leve, Senhor, em segurança para nossas casas, para que nós possamos refletir sobre a palavra, ruminar sobre essa palavra que o Senhor deu a nós, e que nós tenhamos capacidade de ver em nós o que precisa de fato ser modificado, e através da Tua presença e através do Teu Espírito nós tenhamos a condição e a capacitação de sermos transformados por Ti, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Venha mais. Opa! Deus quer que faz o vaso bom, amém? Amém. Glória a Deus. Mas quero convidar você a ficar de pé, amém? A gente está encerrando. Que o Anderson ministrou foi muito peculiar. A palavra que ele ministrou. No dia de ano, eu estava colocando meu coração diante do Senhor. O Senhor ministrou algo muito forte no meu coração, acerca dos relacionamentos que realmente importam. E quando nós somos intensos nos nossos relacionamentos, daquilo que está ao nosso redor, enquanto é intenso o nosso relacionamento com o Senhor, o relacionamento com os casais, com os filhos, o relacionamento em tudo gira ao Senhor. O Senhor me mostrou, em questão de segundos, de minutos, Ele me trouxe um flash e eu consegui vislumbrar todos os meus relacionamentos, enquanto eu dava importância para cada um deles. O Senhor me colocou em xeque.